E o Supercast está no ar. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook a nossa transmissão ou que eventualmente passe pelo Super Canal durante a nossa programação, você também está conectado aqui com o Supercast, que é o podcast feito do nosso jeitinho, com o objetivo de trazer convidados especiais, compartilhar experiências, inspirar pessoas, contar histórias que nos motivam. E hoje meu convidado é muito especial. Um breve resumo, ele tem 37 anos, pesa 85 quilos, tem 1,76 m de altura, aproximadamente 7% de gordura, de percentual de gordura. Então a gente já está indicando aqui que vamos conversar com um atleta que se preocupa com a saúde. O nome dele é Alto Rosa do Nascimento Neto. Ele não é alto nem baixo, porque o alto dele é com U. Tudo bem, Alto? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso Supercast. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Gente, eu ainda preciso agregar nesse currículo, porque você é alto. A gente vai falar muito sobre essa sua profissão de atleta também do fisiculturismo, mas você é bacharel em educação física, licenciado em química. Como é que é essa sua história, a sua trajetória com a atividade física? É meio, como é que fala? Meio fora de mão, né? Eu sou licenciado em Química. É porque, na época, quando eu fiz o curso de Química, era um curso que era a minha realidade de fazer, a área que eu trabalhava e o que eu tinha condição de pagar. E, por conta disso, eu sempre fui resistente a fazer o curso de Educação Física, mas sempre adorei amei o esporte, sempre joguei bola, sempre gostei de esporte. E nunca trabalhei na área do curso de Química e pensando, não vou fazer outra graduação, não, já tenho Química, Educação Física não tem nada a ver, e fui lutando, e foi quando eu resolvi, falei, não, eu gosto disso aqui, de Educação Física eu gosto, principalmente da área da musculação, que aí eu já estava ingressado, e resolvi fazer o curso, e hoje é a minha profissão, que eu amo. Ama mesmo, e ama e é um exemplo porque você pratica isso. Explica pra gente, assim, para quem está chegando agora no Supercast e que talvez não conheçam o mais aprofundado em relação ao fisiculturismo. O que é o fisiculturismo? Sim, o fisiculturismo é um esporte que é voltado exclusivamente, a base dele é em cima da musculação. O próprio nome já fala, é fisiculturismo. Então, é o culturismo do corpo. Sim. É estar mostrando e desenvolvendo o físico. Muitas pessoas confundem o fisiculturismo com o halterofilismo. O halterofilismo vem de levantamento de peso. Então, os atletas treinam para ter força. O fisiculturismo não. O fisiculturismo é com o corpo, diretamente com o físico. Então, já tem essa diferença aí que muitos confundem. E o fisiculturismo, por ser da área da musculação, eu comecei a treinar um tempo atrás, espelhado no meu irmão. Como a gente está treinando, está sempre querendo ganhar massa muscular, sempre desenvolver, sempre ficar forte, a gente acaba gostando e tudo. E quando eu tive o contato direto com o conhecimento do que é o fisiculturismo, eu me apaixonei de primeiro e falei, é isso que eu quero. Bom, mas para chegar lá, porque a gente sabe que não é fácil, não adianta a gente falar que é fácil, né? Verdade. Uma coisa é idealizar. E tem uma frase sua que é bem interessante, né? Que desculpas não queimam calorias. É um tapa na cara, tá alto. Bom, então vamos lá, vamos voltar no tempo. Quando que realmente você começou a musculação? Porque para chegar no fisiculturismo tem que ter essa paixão pela musculação. Sim, eu comecei a treinar musculação com uns 17 anos, há 20 anos atrás. Igual eu falei, espelhado no meu irmão. Seu irmão, ele é o quê? Ele é fisiculturista também? Não, meu irmão, na época, ele já treinava, já tinha um corpo legal. Então, assim, o irmão mais novo espelhava no meu irmão mais velho. Sim. Foi quando eu comecei a treinar. Hoje em dia, meu irmão nem treina mais musculação. Meu irmão é adepto ao esporte, mas hoje musculação ele nem pratica. Então, espelhado nele, eu comecei a treinar. Nessa época, 17 anos, eu estava naquela fase de crescer, então ficava muito magrinho, aquela fase de estar às vezes um pouquinho gordinho, que não alimentava direito. E desde então que eu entrei na musculação, eu nunca mais saí. Mas antes disso, esteticamente falando, você era magro ou era mais gordinho? Eu tive aquela fase de ser mais gordinho, aquela criança que eu nunca fui muito alto, apesar do nome. Exatamente. Mas e tive aquela fase de ser mais gordinho, criança come muita porcaria, come muito doce. E entrei naquela fase da adolescência que a gente espicha, vira um bambu. Foi quando eu emagreci. Mas aquela barriguinha, aquele esculotezinho eu sempre tive. E foi com a musculação e futuramente, quando eu comecei a
ter conhecimento do que era a dieta, foi quando o corpo começou a tomar forma e mudar. E entra outros fatores, né? A idade, maturidade muscular e tudo. Só que nessa época, quando eu comecei a malhar, há 20 anos atrás, a gente não tinha tanto de informação que a gente tem hoje, não tinha tanto acesso à internet. Então eram coisas assim, eu só ia na academia e malhava, 3 de 15. Treinava. Naquele básico, era o 3 de 20 para emagrecer, 3 de 10 para ficar forte, e a alimentação continuava a mesma. E muitas das vezes a mesma alimentação alimentava mal e aumentava a quantidade, porque começava a fazer exercício físico, começava a ter mais fome. Sim. É onde muitas pessoas, por não ter o conhecimento, às vezes falavam, eu não vou continuar na academia não, porque a academia engorda. Olha. Então, assim, é por falta de conhecimento. Aí, com o passar do tempo, que a gente vai tendo conhecimento, vai conhecendo pessoas que vai mostrando, e as coisas vieram evoluindo, foi quando eu comecei a entender e conhecer um pouco o que é e a importância da dieta. Vamos mostrar essa evolução aqui no Supercast, que a gente não fala, a gente mostra, a gente prova. Eu pedi a ele que fique claro, que registre-se no Supercast com o Alto Rosa, uma foto dele bem mais antiga, mas não teve como, né, Alto? Eu não sou muito novo, não, então não tem. Olha só, gente, mas não tem problema, dá pra gente perceber um pouco dessa evolução. Vamos começar, então, com o nosso primeiro vídeo. Você tinha quantos anos aí? Essa foto é de 2009. A matemática não está muito boa, não. 2009... Estamos em 2022. Pois é. Eu devia estar com meus 20 e poucos anos. 20 anos, 21 anos. Você falou que começou com 17, né? Então, alguns então, anos assim, essa foto, que é mais ou menos em 2009, eu lembro do ano, porque foi o primeiro ano que eu tive contato diretamente com uma dieta. Foi quando eu decidi, falei, não, eu preciso dar uma secada, o termo que a gente usa, e eu queria ver uns gominhos na minha barriga, que até então eu nunca tinha visto. Foi quando eu trabalhava na academia com o David, e ele já trabalhava, né, já atendia nessa área de nutrição, de atender atletas. Foi quando ele me passou uma dieta, eu trabalhava para ele, foi quando eu fiz a minha primeira dieta para baixar meu percentual de gordura, e foi nessa época, né, que eu descobri a disciplina que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha para dieta. Isso te motivou a buscar mais. Aí que eu vi a capacidade que eu tinha de comer determinados alimentos, de resistir principalmente aos outros alimentos e de não desanimar, porque em 2009, que estamos falando aí há 12, 13 anos atrás, ainda faltava muito pouco conhecimento com dieta, e nessa época era aquela época que a gente fala old school, os atletas comiam arroz, batata doce, frango e ovo, aí era só isso. Então foi um período que eu fiz de uns 90 dias, mais ou menos, que é a média que a gente faz, comendo só isso. Olha, vamos para a próxima foto, vamos rolar o cursor, Marquinho, para a gente ver, tem mais, um pouquinho, né, dessa evolução, aí já mais novo ou mais velho? Mas essa aí já é 2011, eu lembro das datas das fotos, porque foram marcantes, porque aquela foi a primeira vez que eu fiz dieta, e essa eu me preparei para uma viagem que eu ia fazer. Que acontece muito. Eu ia fazer um cruzeiro, e eu falei, não, eu tenho que ir bem. Então, assim, aí já tinha feito outra dieta em 2010, aí em 2011 eu fiz novamente para me preparar para essa viagem. Isso aí foi antes da viagem, um final de semana antes, que a gente tinha ido para a praia. E como nessa época eu não dava sequência na dieta, assim, virando ano após ano, então chegava ali, eu começava o início do ano, janeiro, eu ia mantendo dieta o ano inteiro. Quando chegava setembro, outubro, aí eu estou de férias. Aí, novembro, dezembro, janeiro... Enfiava o pé na jaca. Enfiava literalmente. Aí tinha que começar tudo do zero, tudo do zero. E sempre foi assim. Aí de 2009 para cá era assim. Então, até a minha evolução ela era pequena por conta disso também, porque eu não dava uma sequência. Vamos para a próxima, que eu acho que a próxima vai mostrar um pouquinho do que o Alto está falando aqui. Ó, aí já cresceu. Essa já tem um pouco mais de anos, né? Essa daí, se eu não me engano, ela é de 2014, que foi uma semana após o primeiro campeonato que eu participei. Ah, isso já tinha participado de um campeonato? Já campeonato? tinha participado de um campeonato. Eu lembro que eu participei desse campeonato, e essa foto foi de um workshop que o Renato Ferraz faz até hoje, né? E ele me convidou para ser o modelo das fotos dele, que era um workshop de treinamento do fotógrafo. E ele precisava de modelo.
Aí eu lembro dessa foto quando. Então, assim, tinha sido uma semana após o campeonato, do primeiro que eu fui. Tá, vamos voltar para cá, Marquinho, porque eu queria que você pudesse explicar um pouco mais para a gente, Alto. Você falou algo muito importante aí, sobre a persistência, e eu acho que é muito da nossa cultura essa ideia da dieta, às vezes mais rápida, ou eu vou lá e vou intensificar o meu treino, porque é antes do carnaval, é antes do fim de ano que eu vou viajar. Tem o seu resultado, mas não é o ideal. É isso? Vamos dizer, não é que não seja o ideal. O ideal a gente levar isso como. Levar não. Você ter um estilo de vida saudável, porque ser muito rigoroso, para você manter uma dieta aí o ano inteiro, igual eu mantenho, se a pessoa quiser ser uma atleta. Sim. É o que eu escuto muito nas minhas redes sociais. Para você é mais fácil que você é uma atleta. Eu sou um atleta porque eu escolhi ser. Não é que para mim é mais fácil. Eu te garanto que para mim é mais difícil, porque eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Mas é uma escolha que eu fiz. A pessoa que busca emagrecimento, ela tem que ser radical igual eu sou? Não. Porque não adianta ter pressa. Se você vai ter pressa no seu processo de emagrecimento, a chance de você desistir no início do caminho ela é muito grande, porque você tem que mudar a sua rotina drasticamente da noite para o dia. Você e seu corpo não estão acostumados com isso. Então é melhor a gente ir adaptando a longo prazo para chegar a um ponto, aí você poder ser radical. Se você já começa, ou 8 ou 80, não funciona. Pela sua experiência, também não funciona. A chance de você desistir ela é de 99%. Você não vai conseguir. Então, o ideal é ir ajustando. A gente começa sempre falando, tanto que os nutricionistas, quando a primeira passagem no nutricionista é reeducação alimentar. Nós temos que aprender a comer. Nós temos que aprender a se alimentar. Então, a gente começa com alimentos saudáveis. Para futuramente, pensando em estética, aí sim, nós vamos entrar com dietas de acordo com o objetivo da pessoa. Mesmo você sendo um atleta, mas no seu caso, lá no início, assim, você foi motivado pela saúde ou mais pela estética, ou os dois tiveram pesos muito parecidos? O meu foi sempre estética. Estou falando de um adolescente de 17, 18 anos. Namorinho, paquerinha. A então viagem, né? O corpo legal. Era estético. A única coisa que a gente não preocupa é com a saúde, mas que acaba vindo junto, sem a gente estar preocupado com isso. Que é o que acontece hoje ao contrário. Às vezes as pessoas procuram a academia por conta de saúde, mas o fator estético acaba acendendo uma luzinha, tem hora. Então, assim, não se preocupava com saúde, era físico. Eu queria ter um corpo legal, que é o que os adolescentes, na grande maioria, hoje procuram academia por isso. E o que você diria para essa galera, o alto de, se a gente pudesse voltar aí 20 anos, quando você começou única e exclusivamente pela estética, hoje profissional, atleta, o que você diria para essa moçada? Cuidado. Porque na minha época eu não tinha acesso à internet, eu não tinha nenhum conhecimento. Hoje todo mundo tem acesso à internet, tem conhecimentos, entre aspas, se quiser buscar, né? Só que é muito perigoso, porque tem que saber filtrar. Porque na internet, do jeito que tem pessoas boas, tem pessoas ruins. E a maioria, principalmente dos jovens, eles querem o caminho rápido. E eles acham que o caminho rápido vai resolver o problema deles da estética. Pode ser que melhore, mas aí nós entramos no problema da saúde. Então, para os jovens, para os adolescentes, cuidado. Eu falo muito. Quando me procura uma dica, a melhor dica que pode dar para um adolescente que está começando a academia, aprenda a ouvir. Principalmente quem tem mais experiência, quem tem conhecimento. Porque geralmente eles não escutam. Não sabe de nada não. Quero fazer o que o instrutor lá da academia falou, que é levantar peso e é isso, eu tenho que comer isso. Porque muitas das vezes não quer escutar a verdade. E quando a gente fala de musculação, de treino, até mesmo na alimentação, eu vejo pelo menos dois universos assim como um leque. Uma possibilidade, né, de você ir para a academia e querer treinar, porque viu na internet determinado treino e lesionar, assim como nesse resultado rápido, que a gente fala muito até no meio da musculação, do fisiculturismo, diz respeito ao uso de anabolizantes, de drogas para o crescimento. Fala um pouquinho para a gente assim, de como que você vê esses dois leques. Aí é que entra o cuidado. Nesse sentido, porque o que eles vão ouvir em algumas coisas é treine pesado e use bomba. Tá. Treino pesado, estamos falando talvez de um adolescente de 16 anos. Ele tem uma estrutura para um adolescente de 16 anos. Muita coisa nele está em formação. Um adolescente de 16 anos que começa a praticar atividade física, a tendência
do nível de testosterona dele está muito bom, muito alto. Está em produção elevada. Se ele entra no ramo dos esteroides anabolizantes, são drogas sintéticas. Ele vai estar cortando o eixo de produção natural dele. Ele vai continuar com a testosterona dele até mais alta. Mas e aí, o corpo dele suporta essa sobrecarga? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais forte, só que na maioria das vezes eles vão para o caminho do esteroide anabolizante sem preocupar com uma dieta, então eles vão estar usando esteroide anabolizante, vão notar um aumento de força, só que ele só tem 16, 17 anos. Então, ele com 16, 17 anos, ele vai estar pegando talvez cargas na academia que talvez demoraria para ele 3, 4 anos. A lesão é inevitável. Sem contar a lesão que eu falo, que estamos falando de física, da musculatura, sem contar o que os anabolizantes vão trazer para ele. Ainda mais usando da forma que usam. Compram no mercado underground e saem usando. Porque o fulano lá no blog dele falou que usa isso assim, assim, assado. Por isso tem que tomar cuidado com o que pega na internet. Eu já vi um desabafo seu na rede social, onde você está caminhando na Dário e falando assim, o pessoal vai falar que é bomba. Acho que você ouviu muito isso. Quando a gente vê uma pessoa mais forte, ou não conhece a sua história, a sua trajetória, pensa, toma bomba. Nós sofremos esse preconceito, né? Nós, atletas e as pessoas, talvez os mais fortes da academia. Se nós estamos numa farmácia, nós estamos comprando bomba. Como se fosse fácil comprar e como se na farmácia só existisse isso. Então tem esse preconceito, que hoje eu levo super na boa e tudo. Mas é porque quando, às vezes, determinadas pessoas jogam isso para a gente, às vezes soa como uma crítica. Tipo, ele está do jeito que ele está, ele consegue chegar no nível que ele chega porque ele usa bomba. Tá, usa e me mostra que é fácil assim, então. Porque ela é um atleta, ele tem que fazer o uso. Por que eu falo que ele tem? Não é obrigado. Mas um atleta de fisiculturismo, ele vai fazer o uso de hormônio, porque senão o corpo da gente tem o limite fisiológico. Ele vai estagnar. O hormônio é para virar essa chavinha, é algo a mais. Mas são coisas que nós fazemos com médico por trás. Acompanhamento. Todo acompanhamento. Nós não fazemos de qualquer maneira. E não é o hormônio que faz a gente chegar onde a gente chega. É o contexto de tudo. O hormônio é como se ele fosse... Não é nem a cereja do bolo. Ele é uma ferramenta. Quantos por cento? Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho a sua evolução. Quantos por cento ali você falar, não, ali é a ajuda do hormônio? A dieta ela é 100%. Ela é 99%. Esse 1% que sobra aí é o treino, o hormônio e essas coisas. Mas se não for a dieta, um atleta de fisiculturista não consegue competir se ele não fizer dieta. Olha, eu vou colocar nesse pacote a dieta e a mente. Porque essa chave aí, quem vira é a sua mente, não é, Alton? Porque quando se fala em dieta, o trabalho ele é mental. Quando você está restrito, quando fala dieta, a palavra já assusta. Então, quando você fala, você não pode comer determinado alimento, o não poder, ele é tentador. Nós temos esse processo de ir no contra. Então, se você não pode isso aqui, não, é aí que você tem vontade. Então, o trabalho, quando você está fazendo uma dieta, ele é mental. A pessoa que eu quero emagrecer, então ela vai nutricionista prescreve uma dieta. A partir daquele momento aí que ela começa a seguir dieta, ela vai viver aquilo ali 24 horas por dia. É um modo de vida. Ela vai acordar pensando no que ela vai comer no café da manhã, o que ela vai comer no café da tarde. Ela está no serviço, mas ela está pensando somente na dieta. Por isso que é tão difícil emagrecer, por isso que a pessoa fala que demora. Quando a pessoa não está fazendo dieta, eu engordei muito rápido. É muito rápido, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando você não está fazendo dieta, você não acorda de manhã, nossa, tem que ir lá comer agora um biscoito recheado e tomar um refrigerante. Você não pensa isso, você simplesmente faz. Eu vou almoçar hoje, eu nem sei o que eu vou almoçar hoje, eu vou no restaurante e vou almoçar. Você não fica pensando nisso. Deu a hora de comer, você vai e come. Na dieta, você não faz isso. Você sabe o que você vai comer e você fica só com aquilo na cabeça. Aí tudo se torna tentador. O que é tentador para o Alton? Há um tempinho atrás eram os lanches, né? Hambúrguer, pizza. É de todo Mas mundo. depois que eu conheci a minha esposa e os dotes culinários dos doces dela, eu virei uma formiguinha de um tempo para cá. É mesmo? Abri minha tentação para doce. Olha, Tamires, daqui a pouco a gente vai mostrar a Tamires. Eu não posso crer que Tamires come doce. Não dá para acreditar nisso.
Mas dá para controlar. Porque, assim, quando a gente fala também desse universo, né? Gente, lógico que o alto é atleta, você é fora da curva, tudo para você é diferente. Eu acho que é mais difícil, porque você é bem regrado. Mas, assim, nós, humanos, normais, a gente também tem essas tentações. Mas, assim, para você, a gente cresce também nessa cultura de que a comida está muito ligada à socialização, um bate-papo com os amigos, assim como a saída, aquele choppzinho. Isso também faz parte, assim, de um... Não sei se é um conceito de felicidade, mas, sei lá, de social que faz bem. E aí, como que a gente pode buscar um equilíbrio? Existe esse equilíbrio para quem não é atleta? Sim, até para os atletas existem. A palavra é justamente essa, o equilíbrio. Se você tem, igual você falou, você tem um encontro, vamos ser mais específico, um encontro familiar. Isso, fim de ano. Natal, Isso. um aniversário de um parente próximo. Eu não vou consumir nada, eu não vou comer nada porque eu estou de dieta. Não precisa disso. Principalmente para quem não é atleta, você não pode perder esses momentos da sua vida. Legal você falar isso. Você não pode perder isso. Só que mantenha o equilíbrio. Um exemplo que eu dou. A dieta ela é matemática. É consumo e gasto calórico. Então, se eu tenho um encontro, uma reuniãozinha hoje no final da tarde, eu vou tomar um choppzinho, alguma coisa. Restringe um pouco antes no que você vai comer, restringe o ontem. Contabiliza aquela sua saída, talvez, dos alimentos durante a semana ou durante o dia. Se for durante a semana é mais fácil, porque aí ela fica mais flexível ainda. Se você vai restringir muito durante o dia, talvez vai ser muito pesado. Mas contabiliza. Contabiliza o choppzinho, contabiliza uma carne de um churrasco, um bolo. É só contabilizar. Mas o que acontece a maioria das vezes? Eu tenho uma reunião hoje, já vou sair da dieta hoje mesmo. A pessoa já amanhece já saindo da dieta, porque à noite ela tem aquela reuniãozinha. Verdade. Aí, além dela não manter o equilíbrio, ela extrapola. Aí, o que acontece? O choppzinho talvez vira vários choppzinhos. Amanhã ela não consegue retomar. Porque ela pensa, ontem mesmo eu já jaquei. Se essa reunião for numa sexta, aí ela emenda o sábado e o domingo. Aí é que está o problema. Mas eu tenho meus momentos nas minhas preparações, eu estou em preparação agora, no momento, todo sábado ou domingo, isso aí é eu que escolho à noite, eu tenho direito a fazer, e faz parte da dieta, minhas refeições livres. E minhas refeições livres é comer o que eu quiser à vontade. À vontade? À vontade, porque o condicionamento que eu estou nele hoje, que eu me mantenho, me permite isso. A Tamires, ela se preparou para esse campeonato agora sem ter direito à refeição livre, porque ela veio de um período praticamente sedentária. Se ela der sequência na preparação e continuar, ela vai chegar nesses períodos que todo sábado ou domingo ela vai poder fazer o mesmo. A gente vai falar da Tamires, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa deusa Tamires e também do Júnior, que eles participaram de um campeonato, né? Foi em Vila Velha, Alto? Em Vila Velha. Em Vila Velha. Não, foi na verdade em Vitória, né? Nós ficamos na capital. A Federação Capixaba, que a gente é federado, mas é no Espírito Santo. Show. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses dois atletas, né, com acompanhamento do Alto. Mas vamos ver a evolução do Alto. Vendo essa foto, acho que você vai concordar comigo, né? Ele não está lanchando no sábado, não. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Olha, gente, para a gente ter uma ideia, em 2014, o Alto participou da Copa Manhuaçu, 2016 também Copa Manhuaçu, 2019 Estreantes Capixaba, 2019 Campeonato Estadual Capixaba e ainda no mesmo ano Copa Capixaba. Essa foto daí é de quando, qual campeonato? E fala um pouquinho desse resultado, Alto. Essa aí foi do último campeonato que eu fui. Isso aí foi da Copa. Você foi top 1 e top 2. Essa aí fui nessa categoria, né? Com essa sunga que ela é menor, eu fiquei em top 1. E essa foto é do... Tá até escrito lá, tá até meio apagada, é do Posidal. É um momento que a gente disputa o overall. O que é isso? O overall é o melhor da noite, é o campeão geral. Esse campeonato, essa minha categoria, ela foi dividida em duas, somente duas, que ela é dividida por altura. Então, são os atletas até 1,75 m e os atletas acima de 1,75 m. Então, eu fui campeão da minha categoria e disputei com o campeão de até 1,75 m. Aí, esse overall eu perdi. Se eu tivesse ganhado esse campeonato, eu tinha me tornado atleta profissional. Se eu tivesse ganhado esse overall. Olha. E, inclusive, perdi para um atleta que já é profissional. E por que perdeu? O que leva-se em consideração? Então, são vários critérios de avaliação. O primeiro ponto
nessa federação que a gente compete, é o condicionamento físico. O que seria esse condicionamento físico? É o atleta que está mais seco, que a gente fala, percentual de gordura mais baixo. Só que isso é no olho. Então, e assim, são conhecimentos, já dos hábitos são treinados e tudo, e é coisa bem visível quando você vê um atleta bem condicionado em cima do palco, ou não, você vê pela qualidade da pele, fica uma pele mais fina, a musculatura apresenta mais. E dentro desse condicionamento, aí começa a ver proporção de membro superior com membro inferior, aí começa a ver a simetria um lado com o outro. Então, assim, e cada categoria tem seus princípios, né? Essa categoria, por exemplo, existe a gente fala ela em X, né? Que é eles avaliam pela largura das costas com a largura das coxas, né? Então ela faz um movimento de um X na hora que você vê o desenho. Só que é um X um pouco menor, porque é uma categoria que aceita um peso um pouco menor. Aí, de acordo que vai aumentando as categorias, vai aumentando o tamanho e o volume do X. Tá, vamos passando as fotos aí, Marquinhos, que eu acho que a gente vai poder ter um pouco mais dessa dimensão. Essa é uma das poses aí da foto, mas essa aí é para competição, essa pose? Que vocês como esse pose down são poses livres, né? Então é como se fosse um show. A gente fez a apresentação, aí os árbitros falam 1 minuto de pose down. Aí é a hora que a gente vai brincar com o público e tudo. Tinha algumas outras fotos com outro atleta, no meu Instagram tem, com outro atleta que ganhou e tudo. Aí a gente fica meio livre, brinca um com o outro, é bem mais para descontrair. Vale a pena assistir o campeonato, geralmente tem transmissão ao vivo. Essa premiação, então, explica. Essa daí foi do estadual, onde eu ganhei a minha categoria também. Pela foto, mais ou menos, ela não está com qualidade muito boa, não, mas dá para perceber. O que eu falo quando falo em condicionamento? Vamos lá pelas pernas, que é mais fácil. Você vê uma qualidade diferente na pele das minhas coxas com dos outros dois atletas. Você vê que eles estão fortes, estão volumosos, mas você vê mais definição em mim. Muito mais. Então, isso tudo é o primeiro ponto que é avaliado. E quando sobe no palco para fazer, que tem as poses obrigatórias e tudo, os árbitros não procuram os pontos positivos, eles procuram os pontos negativos, porque é mais fácil. Às vezes sobem lá 10 atletas, aí se ele for ficar pontuando o que o atleta tem de bom, é mais fácil ele ir no ponto fraco. Entendi. Então, quanto mais pontos, na verdade, a gente está perdendo as pontuações. Então, se ele vai nos pontos fracos, que isso a gente não tem acesso do que foi. Sai o resultado, notas depois, mas tipo, de 0 a 10, às vezes o atleta ficou com a nota 8 e o outro ficou com a nota 2. Esse 2 porque ele só tinha como se fosse mais ou menos assim 2 defeitos, assim 2 pontos fracos. Então, quanto maior a nota, mais para trás ele vai ficando. Mas basicamente isso, que se olha, é mais por condicionamento mesmo. Olha, e a gente vê a definição, né, do corpo. Sim. Esse aí foi também em 2019, a Copa Capixaba. Essa é a Copa. Essa aí depois que eu já tinha sido premiado, só tirei as fotos lá, é daquela primeira pose do pose down, onde eu ganhei o top 1. E aí? Essa também é da Copa, eu já tinha sido premiado nas duas, o top 1 da outra categoria, que é com aquela sunga menor, e fui top 2 nessa da sunga maior. Aí eu só fiz o registro das fotos depois. Olha só. Mesmo campeonato. E você se preparou, você já contou aqui que sua preparação é bem antes, mas quando está muito próximo de um campeonato, você estava com sábado, você está ainda comendo lanche, mas quando está muito próximo, tem uma preparação especial? Tem na semana, a gente chama de semana de hiperidratação. É a semana que nós precisamos desidratar o corpo da gente, e é onde fica praticamente só a pele mesmo e de baixo o músculo. A gente precisa tirar essa água que fica entre a pele e a musculatura. Então a gente faz literalmente um processo de hiperidratação. A gente começa com consumo. Cada preparador usa uma estratégia diferente, mas geralmente começa com consumo alto de água, controlar água e sal. E vai reduzindo essa água até praticamente zerar, juntamente com o sal. Esse processo vai eliminando a água do corpo da gente e principalmente essa água que fica na pele. E porque nós temos o dia de bater o peso. Um dia antes do evento a gente tem que bater o peso para a categoria. Então a gente desidrata mesmo para depois a gente começar a encher o físico, que é o que chama de carbap, né? De carbar. Pesou, bateu o peso, aí a gente começa a comer para estar enchendo o físico, para ficar bem volumoso. Porque no dia da pesagem a gente fica muito flat, que a gente fala. A gente fica muito murchinho. A gente precisa encher o físico. Nossa, aí também, olha só. Esse é do estreantes. Foi um pouco antes, é a mesma coisa que estou falando, você vê essa qualidade da foto está melhor, aí você vê mais ou menos pela qualidade ali de pele mesmo, de condicionamento mesmo, você vê mais definição. Dá para estudar anatomia, né? Praticamente.
me fala um pouquinho sobre essa preparação aí. No dia aí vocês comem. Aí pode comer, tem que comer o que está na dieta. É tudo estratégico. Isso aí é algo que eu nem domino. Isso vem ainda do treinador, do nutricionista. Mas é basicamente o seguinte: a gente tem o horário da pesagem, sempre é um dia antes, na sexta. Foi na pesagem, bateu o peso. Geralmente, comigo foi assim, saindo da pesagem, começava a comer. E esse começava a comer, nos meus 3 campeonatos do ano passado, foi 3 McDonald's, com uma lata de Coca. Isso antes da competição, antes de Isso eu subir já ao acabei palco. de pesar, isso 24 horas antes, porque é isso que começa a encher o físico. Como eu fiquei restrito de água, e ainda estou restrito de água, esses 2 últimos dias de campeonato a gente fica muito restrito de água. Ainda tem alguma coisinha ali. Aí o que é o processo? A gente começa a comer, volta a comer sódio. O sódio vai puxar essa água que está nessa pele e o resto dessa água e jogar para dentro do músculo. É onde a gente fala que a gente vai encher o físico. Você começa a comer, é muito, muito curioso. A gente começa a comer, daí 1 hora, 2 horas, vai avaliando o físico para saber o que vai comer mais. E você vai percebendo seu físico enchendo. Porque você está muito restrito, pouca comida, pouco sal, tudo que você vai comendo, seu organismo vai segurando. Ele entende o quê? Não sei quando que vai entrar. Sobrevivência, né? Sobrevivência, não sei quando que vai faltar de novo. Então ele vai segurando. Só que esse sódio desses alimentos, ele vai jogando para dentro do músculo. E é nítido. Essas veias da gente que fica dilatada assim no dia, ela chega a pular, saltar. Porque aí vai enchendo, a musculatura vai enchendo de glicose e glicogênio e vai bombando e vai enchendo o físico. Essa é a estratégia. É onde tem a sacada do treinador. Muitos atletas perdem campeonatos nesse momento, porque às vezes exagera, extrapola. Então, assim, esse momento é o que a gente mais espera, que é o mais curioso. E é nesse que passa a sede, que eles falam? Ah, não pode beber água. Há um tempo atrás, ainda tem atletas que fazem isso, que chegam a zerar a água. Com o preparador que eu tenho hoje, a gente não chega a zerar, mas é bem pouco. Por exemplo, na sexta-feira, em média de 1 litro de água. No sábado, é só molhar a boca, praticamente. Porque aí, se eu começar a jogar água, já que todo esse processo dos alimentos está recolhendo água, eu começo, só que a gente fala, a embaçar, né? Começa a ficar retido. E não pode. Então, eu tenho que estar com volume muscular e seco. Então, a água mesmo é só para... E acabou a competição, aí chuta o balde. Aí tem que comemorar e comer. Aí tem que comer. E depois volta para a rotina. Aí volto para a rotina. Aí... No meu caso, como o ano passado eu vim competindo direto, na segunda-feira eu já entrava de dieta novamente, aproveitava o domingo. Domingo eu aproveitava ele todo, na segunda já retomava. E hoje, acredito, mesmo não tendo campeonato, é algo que eu já acostumei, é algo que eu já adaptei. Você já tem esse estilo de vida, eu estou com alguns campeonatos esse ano em mente, mas caso não consiga ir em todos e tudo, já é meu estilo de vida. Tá, para quem está assistindo, a gente acompanha essas fotos, tem gente que acha bonito, tem gente que acha... Não vou dizer feio, acho estranho, muito musculoso, muito Hulk. Essa opinião, como que ela rebate em você? Como que eu lido com isso? Normal, eu faço por mim, eu não faço por ninguém. Isso é legal. Eu tenho apoio da minha esposa. Minha mãe e meu pai nunca me criticaram por isso. Minha mãe até gosta. E como eu faço para mim, eu não estou fazendo para ninguém, é algo que eu não estou ali para me mostrar para ninguém, a não ser o dia do campeonato que eu estou lá para ser avaliado, pode me criticar, eu não ligo não. Eu acho bonito, eu gosto. Então... Não, e é interessante assim, a gente entender na cultura o fisiculturismo, porque ele é diferente, né? Você contando aí, pra gente que é leigo, parece, nossa, assustador. Nossa, será que isso faz bem para o corpo? Não tem essa restrição, né? Essa semana da hiperidratação, ela não é saudável, mas ela é uma semana preparando para o evento. Até então, são dietas normais, de treinamentos normais. Essa semana de hiperidratação, ela não é normal porque nós estamos ali jogando água fora, estamos fazendo nosso corpo desidratar. A gente né? A gente vê muito caso, às vezes, o que a gente mais vê, atletas lutadores que morrem na desidratação deles, que é muito parecido. Só que eles, como eles não levam uma preparação em relação à dieta, igual um fisiculturista a longo prazo, que o lutador, ele mantém uma dieta assim, bem controlada, e quando ele precisa bater peso, ele faz as loucuras. Sim. Então você vê muito, principalmente em lutas amadores, que o pessoal faz loucura, às vezes de mergulhar em banheiro de álcool, fazer aeróbico, cardio em sauna, para jogar essa água fora.
nós fazemos esse trabalho com essa hiperidratação, mas coisa controlada dentro do profissional que está acompanhando a gente. Monitorado. Né? É isso aí. E o profissional, ele é o quê? É uma equipe? Ou é um nutricionista? O meu preparador, ele é um nutricionista, mas um nutricionista esportivo, experiente da área. A outra equipe que um atleta deveria ter, eu nem tenho todos, mas seria uma equipe completa de médico, de fisioterapeuta, porque o trabalho de preparação toda, principalmente os treinos, eles lesionam, causam dores. Então tem aquele trabalho de liberações miofaciais, trabalho todo com fisioterapeuta que a equipe toda deveria ter. Alguns psicólogos, porque mexe muito com o emocional. E essa preparação que a gente vai falar mais para frente do Juninho, eu tive que conversar muito com ele, porque era a primeira vez dele e vai chegando uma hora, ele não tem experiência nenhuma. Minha esposa já tinha participado uma vez, mais ou menos, ela já sabia. Como ela está do meu lado, ela participa da minha preparação, então ela tem um contato. Ele não. Para ele tudo era novidade. Então foi chegando na reta final ali de todo dia, ligar para ele, mandar mensagem para ele, como é que você está, como é que a cabeça está, porque a pessoa meio que dá uma surtada. Quando você estreou, como é que foi para você, a sua experiência? Meu primeiro campeonato de 2014 não tinha muito disso não, ela era bem old school mesmo. A minha cabeça sempre foi muito boa, eu sempre levei na boa, nunca fiquei mal-humorado com dieta, nunca fiquei estressado, no meu caso. Agora tem atletas tanto que muitos atletas que você vê, acaba de competir, você vê o atleta 15 dias depois, você fala assim, não, isso não é um atleta de fisiculturismo. Às vezes já está gordo, muitos entram em depressão. É mesmo. Porque mexe muito, e isso vai muito também dos tipos de coisas que usam, né? Do tipo de fármaco que usa. E eu gosto muito de trabalhar com o Esdras, esse preparador meu, porque a primeira coisa que ele prega para os atletas dele é a saúde. Se você quer ser o meu atleta, você vai fazer dentro do que eu mandar você fazer. Porque ele já viveu esse outro lado também. Ele tem uma história de preparação muito pesada. Seria até bacana uma hora você convidar ele para participar aqui. Ele quase morreu. Em preparação de campeonato, ele quase morreu. Ele chegou a ter parada cardíaca em preparações. Porque tem atleta que faz loucura, ainda tem. Tem atleta que abusa muito, igual nesse período de hiperidratação. A gente faz com água e sódio, mas tem atleta que quer usar e trabalham ainda com o uso de diuréticos. E muitos exageram. Se estimula ali, né? Então, de uma assim, forma não natural. E isso aí o corpo vai cobrar. Então, sim, tem atletas que estão dispostos a qualquer coisa para ganhar. Eu não levo uma vida hoje em dia de atleta para financeiramente, pensando num futuro, em ganhar dinheiro com isso. Mesmo por conta da idade, né? Se tivesse que seguir essa carreira mesmo, eu já era para estar no auge mesmo. Ser um profissional, como você falou, Isso, né? se tornar profissional e tudo. Então, assim, eu levo mesmo porque gosto, porque ajuda na minha profissão, é uma visibilidade na minha profissão, mas eu estou preocupado com a minha saúde. Faço dentro do possível que tem que fazer, mas, em primeiro lugar, saúde. Acabei uma competição, exame, na outra semana exame, vejo como que está, se precisar regular alguma coisa, a gente regula e damos sequência. E você faz também, né? O fisiculturismo é o auge, o ápice, mas o seu estilo de vida já é esse, hoje né? se torna estilo de vida, porque a gente falou no início, porque você é atleta, você é mais fácil. Não, são escolhas. A pessoa pode levar um estilo de vida de um atleta e só não vai competir. Ela não vai ter esse período de desidratação, alguma coisa. Existem pessoas que querem fazer para conhecer e tudo, mas a diferença de um atleta de fisiculturismo, de uma pessoa que quer levar esse estilo de vida, é o campeonato. É verdade. Vamos falar então da Tamires, porque você chegou lá, né, mostrou, ganhou o campeonato e tem uma esposa que decidiu. Primeiro eu queria que você contasse essa história, eu li na internet, como que a Tamires assim virou a chavinha dela. Não foi só casando com você, não, foi? Foi não. Eu já conhecia ela, mas antes da gente namorar e vinha casar em 2017, foi o primeiro até então um campeonato que ela tinha disputado. Ela já tinha competido, então assim, e sempre gostou. E depois que a gente começou a namorar e tudo, a gente tentou preparar algumas vezes às vezes ainda tentou e sempre por algum motivo, ou financeiro, alguma coisa, não deu certo. E em 2020 eu comecei
uma preparação, vindo daquele período de final de ano e tudo. Falei, vou começar a fazer uma dieta, vou me preparar como se fosse ter um campeonato, para ver como que eu fico e tudo. E quis me preparar sozinho pelo conhecimento que eu tinha. Quando eu comecei a preparação em 2020, estoura a pandemia. Sim. Inclusive, até aí, quando começaram a fechar as academias, eu até usei esse período de pandemia para me preparar, porque senão eu ia surtar, né? Porque aquele negócio fecha a academia, não sabe se vai trabalhar, como é que ficava. E ela começou comigo em janeiro, em dezembro para janeiro, ela começou comigo essa preparação. Só que no início dessa preparação, ela engravidou e ela teve uma gravidez tubária. Aí teve que tirar, fez até uma cesárea, então já interrompeu esse processo. Aí depois ela tentou retomar, e tempo depois também a avó dela faleceu. Enfim, vai acontecendo essas coisas que vai acontecendo na vida da gente. Só que eu não parei e ela sempre... Aí troca de serviço, troca de emprego, essas coisas, voltava a treinar, parava, dieta. Enfim, não conseguia, não firmava. E sem contar que na pandemia não teve campeonato mais. Uhum. Passou 2020 sem campeonato, 2021 foram adiando, tanto que esses campeonatos que eu fui ficaram com as datas muito próximas, porque não sabia se ia ter ou não. E de 2021 ela ainda não animou. Nesse último campeonato que eu fui de dezembro, foi no dia 12 de dezembro, a gente tinha saído para comemorar, eu, ela, o meu treinador. Aí a gente tomando um açaí, foi quando a gente brincou, campeonato, competia, aí meu treinador falou assim, se a Tamires falou assim, se eu não me engano, o ano que vem eu vou competir. Aí meu treinador falou assim, se você for, eu vou também. Aí eles fizeram esse trato, tem até a foto. A gente vai colocar no Supercast. Eles pegando a mão e fizeram o trato, no dia 12 de dezembro, no domingo. Na terça-feira do dia 14, eles começaram a preparação deles com a dieta específica para o campeonato. Aí a gente conta mais para frente. E vale ressaltar, nós vamos ver, a gente vai mostrar, olha a evolução da Tamires. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui no Supercast, principalmente para as mulheres, porque a Tamires tem um ritmo de vida praticamente como todas nós, super acelerado. Às vezes a Tamires, fica o horário do almoço no trabalho. Hoje ela trabalha com o quê? Ela trabalhando numa clínica de odontologia. Então, às vezes passa do horário. Tem que ter disciplina, tem que ter rotina, e ela é o exemplo, você concorda comigo, de que dá para chegar lá? Com certeza. Eu fiz um post ontem, com antes e depois dela, falando justamente sobre isso. Nós inventamos muitas desculpas. Eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Aí, quando às vezes a mulher ganha filho, eu não tenho tempo para de filho. Sempre é tempo, sempre é tempo. Minha esposa começa a trabalhar às 8h30 da manhã, ela tem horário para entrar no serviço e não tem horário para sair. Ela trabalha nessa clínica que estou falando, e ela trabalha em casa também. Ela trabalha com produção de doce, para piorar a preparação dela. Bolo de festa, esse tipo de doce. Ela trabalha com isso. Então, assim, os finais de semana dela é fazendo a produção. Ela arrumou o tempo dela. Ela estava levantando, ainda está, né? Porque a gente está em preparação, ela vai em outro campeonato. O dia que precisa é 5 horas da manhã, é 4 horas da manhã, vai treinar ou faz os aeróbicos dela, vai para o serviço. Se sobrar tempo na hora do almoço, que é difícil ainda, aproveita e faz um pouco de aeróbico. Treina à noite, tem dia que ela está na academia 9 horas da noite treinando. Já encontrei com ela lá. Sim, então, mas tempo tem. No frio, Tamires estava lá treinando. Tempo tem. E olha só como que o esforço gera recompensa. Vamos colocar, Marquinhos, a Tamires aqui. A gente já começa com o antes e depois, que eu acho que ele é muito representativo, né? Aquela foto ali é de meados de dezembro de 2021. Antes do trato. Antes do trato. Ela estava mais ou menos com esse físico, porque não treinava direito, por conta de serviço, esse serviço dela agora também, ela andou trocando de serviço, então assim, às vezes não almoçava, às vezes fazia lanche, aí ela estava mais ou menos com esse físico aí. Aí de dezembro para cá, não chegou a dar 6 meses não, 6 meses mais ou menos. Olha que loucura. De preparação. Aí entrou a parte do radicalismo que a gente falou, né, o 8 ou 80. Mas como ela estava com o objetivo do campeonato, ela conseguiu, mas ela passou um perrengue. O que eu não passei nas minhas preparações, ela passou. Porque eu tive prazo. A pandemia não tinha campeonato e eu não parei, eu fui preparando, então eu fiquei 1 ano e meio preparando para o primeiro campeonato. Então, quando eu cheguei a competir, eu já estava praticamente pronto. Ela saiu do ponto zero e veio na luta. Tamires participou agora, recente, a gente está falando sobre esse campeonato no Espírito Santo. Qual que foi a posição dela? Ela ficou em segundo colocado.
O campeonato foi agora, final de semana, isso passou. E ela ficou em segundo, top 2. Tamires tem quantos anos? Tamires faz 23 esse ano. Então ela não vai brigar com a gente, né? Falando a Não, idade da Tamires aqui no Supercast. De jeito nenhum. É orgulho. Muito, muito legal. E assim, para você treinar, Tamires, porque você, né, você vai para um outro patamar de atleta que está ali competindo, que tem os seus ideais, os seus propósitos, de repente ver sua esposa ali no palco. Eu vi a transmissão ao vivo feita na sua página no Instagram e todo mundo falava, não, o Alto não está transmitindo porque ele está ali incentivando. Qual que é a satisfação mesmo pessoal? A minha voz já tá ruim até hoje essa por conta rouquidão disso. de tanto torcer. Por conta disso. E eu não consegui filmar, a transmissão ao vivo não foi feita por mim, porque eu não tinha condição. Eu brinquei, é mais fácil estar competindo do que estar aqui embaixo torcendo. Não tem explicação, tem que sentir, é algo assim, é surreal. É porque, assim como para quem está lá em cima do palco, e no meu caso, aqui embaixo vendo ela lá, eu sei de tudo que passou. Eu estava do lado dela, então assim, quando a gente está lá em cima, é incrível porque passa aquele filme todo na cabeça. Dela foram quase 6 meses. E ela ainda sabe mais do que eu, porque ela sentiu, ela sente. Cada um sente a sua preparação, cada um tem a sua dificuldade. Então, assim, é surreal, porque a colocação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, último, é o que menos importa. Porque lá em cima está para mostrar o resultado do trabalho. E eu tô falando, aí passa esse filme na cabeça, levantar às 4 da manhã, entra no frio agora, aquela luta. Então, assim, não tem como eu falar, é muito gratificante, eu tenho muito orgulho dela, porque para ela foi mais difícil do que para mim, porque o dela foi muito curto prazo. O meu já vem na batida há mais tempo. Então, hoje, a minha preparação hoje, para mim, é muito fácil. Para ela foi uma novidade. Para ela já foi bem pesado. Tamires, um beijo para você, guerreira. Vem Parabéns. Aqui para o Supercast contar para a gente essa evolução. E agora a gente vai contar a história também de um outro atleta que foi vitorioso nessa competição, né, nas devidas categorias, que é o Júnior, não é isso? É o Júnior? Isso. Ele tem um primeiro nome, José Júnior. José Júnior Isidros. O José Júnior é daqui de Caratinga. Ele é de Santa Rita. Santa Rita. José Júnior, assim, a primeira história que a gente tem um impacto, eu acho que também te deixou impactado, e muita gente deve chegar até você e falar, não, eu quero ser um atleta, eu também quero ter esse corpo. E aí o José Júnior chega para você e fala, eu como 40 ovos crus. Zé Júnior, eu conheci ele outubro para novembro do ano passado. Ele me achou na rede social, viu que eu já tinha competido e era um sonho dele de criança. E um amigo nosso em comum, ele comentou com ele falou, não, eu conheço o Alto, pois é, eu queria ter a oportunidade de conhecê-lo e tudo. Falei, não, vou te apresentar ele, o Alto é bacana, porque essas pessoas ficam com receio de se aproximar da gente, porque às vezes eles pensam assim, eu já passei por isso, você vai numa pessoa no fisiculturismo, eu vou dar um exemplo, que é o meu caso. A pessoa não dá confiança pra gente, esse franguinho, você não vai arrumar nada não, e às vezes é sonho. Uhum. Então, assim, menosprezam a gente. E eu quero fazer e vou fazer para essas pessoas o que não fizeram por mim. Então, quando esse nosso amigo em comum me falou dele, eu falei, não, ó, quero demais e tudo, e vamos conhecer. E, assim, trocamos 2 mensagens, marcamos de treinar junto. E ele veio, conheci ele, foi quando a gente conversou, eu falei, pois é, e tudo, tenho vontade de competir, é um sonho meu. Aí foi quando eu fui, quando fala que é sonho, e no fisiculturismo, a primeira coisa que a gente preocupa é com uma dieta, né? Porque você chega na academia, todo mundo quer competir, todo mundo acha o máximo. Todo mundo tem um corpo bonito. Mas na hora que vai encarar a vida da dieta, que você tem que abrir mão de muitas coisas da sua vida, que a gente falou de pessoas normais, você não vai perder algumas datas comemorativas. Preparação você vai. Zé Júnior passou por dois aniversários, ele tem 3 filhos. Ele passou o aniversário de um menino dele e de uma menina dele, comprou os bolos da Tamires e ele só comemorou o aniversário. Coitado, gente. Tamires fez o bolo, o Júnior fez a festa e ninguém comeu. E ninguém comeu, só os meninos e a esposa dele. Então, assim, aí sim, um atleta nessas horas, ele abre mão, essas são escolhas. Então, quando ele falou comigo que queria competir, eu falei, vamos fazer uma anamnese aqui para saber se tem. Aí eu falei, tá aí. Avaliei o físico dele, vi que ele tinha um físico muito bom, pelo pouquíssimo conhecimento que tinha, mas de anos e anos ali. Aí eu perguntei, e aí, como que é a sua dieta? Ele falou, não, tá, eu como muita proteína e eu como 40 ovos crus por dia. Eu falei, não, vou parar.
Falei, a pessoa come 40 ovos crus por dia, ela não vai sofrer com dieta, não. Falei, não, pode deixar que eu vou te ajudar. Aí eu abracei isso para mim, perguntei, você tem... O que Mas ele comia mesmo? Oi? Ele comia mesmo? Tem um vídeo dele no YouTube. Meu Deus. Ele bebendo na jarra, assim, 30 ovos Que de uma vez. Ele bebe 15, depois bebe 15. Então, assim... Mas isso não é recomendável. Não, ovo cru não. Então tá, gente, Ovo né? cru não. Corre risco de pegar uma salmonela aí, ó. Então. E sem contar que não, o ovo cru, a absorção da proteína não é igual o do ovo preparado. Então, assim, ele jogava ele praticamente fora. Era por falta de conhecimento mesmo. Não era fazendo gracinha e nem... É falta de conhecimento porque ele tinha facilidade. Ele é servente pedreiro. Uhum. Então, ele conta que, às vezes, no serviço, tem um horário desde o almoço lá no mais, é trabalhar. Então, ele não tinha tempo de comer. Ele levava o ovo, né? ele levava a comida debatida num liquidificador, arroz, frango e água. Caramba. Ele fazia vitamina disso, porque não tinha tempo de comer, que ia levar tempo. Então, ele dava 3, 4 horas da tarde, não sei, a próxima refeição dele, ele bebia aquilo. Então, era esse o estilo que ele levava. Sempre com um pouquinho de conhecimento que ele tinha, ele ainda levava. Falei, esse cara não vai sofrer com dieta, não. Ele vai comer, né? Aí vai adorar. Aí eu comecei a trabalhar com ele no início, esse período ainda, eu falei assim, porque eu não tinha pretensão de levar ele tão cedo, não. Eu falei, eu tinha que preparar ele primeiro, tinha que ir sentindo ele. Aí já comecei a mexer na parte de treinamento dele. Aí comecei a estruturar ele treinando e tudo. Foi quando, nessa Copa que o Esdras e a minha esposa fizeram o trato, eu falei com o Esdras dele, contei a história dele. E o Esdras, junto comigo, abraçando essa causa, porque ele falou, é um sonho, não tenho intenção de ser atleta nem nada, eu quero subir lá no palco, ter umas fotos, me mostrar para meus filhos, tudo. Falei, beleza, é o que eu quero, então vamos realizar seu sonho. Que legal. Aí entramos nessa, quando eles só fizeram a aposta deles do campeonato, que é um campeonato estreantes, que é um campeonato de atletas que nunca estrearam, que nunca competiram. Falei, esse campeonato dá para levar o José Júnior. Aí conversei com o Wesley e falou assim, não, dá sim. Isso de dezembro agora, fim de maio. Aí o Wesley falou assim, não dá sim. Aí eu fui e comuniquei a ele. Falei, Zé, tem um campeonato agora em maio que dá para te levar. Ele nem acreditava, ele achava que ia ser só final do ano ou o ano que vem. Aí entramos de cabeça e graças a Deus também. Foi muito bem. E ele chegou lá. Vamos conhecer o Júnior aqui por fotos, mas também quero ter o prazer de conversar com o Júnior e contar a experiência dele aqui. Vamos ao Júnior, Marquinhos, mostrar aqui essa evolução. História bonita, hein? Motivacional. Aí está o Júnior e a Tamires. Isso é pós-campeonato. São os dois atletas, então, preparados pelo Alto, também, né, outros integrantes da equipe, mas o Alto ali, olha, incentivando, mostrando que dava para chegar lá. Vamos adiantar mais um pouquinho. Olha olha o Júnior. A evolução dele. É muito diferente, Alto. Isso aí é quando, esse antes e depois dele também é recente, é de quando eu conheci ele, do treinamento que ele fazia, não seguia dieta direito, e aqui já finalizado. Isso aí é na véspera do campeonato, ele já estava fazendo aquele processo de comer, né, de carbar, então o físico dele já estava enchendo, mas ele continua ainda bem seco, então assim, a mudança... É a diferença do braço, gente, olha o abdômen, né? Sim, o desenho da linha de cintura ali, que tem uma sombra marcando ali, mas você vê o oblíquo dele muito bem desenhado, Que é o que a gente chama de rasgado, né? Isso, rasgado. Todo rasgado, seco. Vamos para frente aí, Marquinhos, para a gente acompanhar. Olha isso, agora sim o abdômen, olha essa diferença. Isso é treino pesado, todo dia? Treino todo dia. Treinamento que eu montei para ele, eu não estava aliviando, não. Estava treinando de domingo a domingo. E aí você acompanhava? Sim. Como ele é de Santa Rita, os finais de semana, alguma das vezes, ele vinha para cá e a gente treinava junto. No mais, ele treinava lá mesmo, mas eu que montava, estruturava o treino nele. Finais de semana, passava para ele técnica que tivesse que usar, o que a gente ia precisando, moldando nele, consertar alguns pontos que a gente achava que precisava, porque ele tem os pontos fortes, mas tem os pontos fracos. Como não tinha conhecimento, assim como muitas pessoas, às vezes treina o que gosta. E o treinar o que gosta vai desenvolver só o que gosta. Então, assim, tinha alguns pontos dele que a gente tinha que melhorar e a gente vem melhorando. E como melhorou? Vamos para a próxima. Olha isso. E, inclusive, um dos pontos dele que a gente precisa melhorar, ele tem ideia de competir o ano que vem de novo, seriam os membros inferiores dele. Os pernas. É isso, porque treinava, é o tal negócio, treina o que gosta. Então, assim, mas mesmo assim ainda teve muita evolução. Nossa, demais, assim. É gritante. Ele já tinha um físico, né? Não, assim, de quem malhava. Isso aí que ele está apresentando, esse físico que ele está apresentando, esse físico que ele já tinha. A gente praticamente lapidou ele.
Ele não teve tempo de construir nada. Só entramos no processo da nutrição que foi montada, da dieta que foi montada para ele, para limpar. O resto a gente foi moldando. Então, esse físico ele já tinha construído, do jeitinho dele, com o conhecimento dele, ele já tinha esse físico. O resto a gente só lapidou. Ele chegou lá de todas as formas. E quando a gente fala de um treino assim, você que é profissional da educação física, é o que por dia? Assim? 30 minutos, 40 minutos, eu não tenho tempo? Não, preparação de atleta aí, a musculação é 2 horas, 2 horas e meia, Nossa. 2, 3 horas de cardio por dia, é 5, 6 horas de treino. Levantando muito peso, é força. A musculação é 2 horas de treino, força. Os aeróbicos são sempre de baixa intensidade. O nosso aeróbico é só para jogar caloria fora, né? Então é uma caminhadazinha, uma bicicletinha, mas aí chega o momento na reta final aí de fazer 2, 3 horas por dia. A felicidade do Júnior. Acho que tem uma outra foto aí também. Não tem preço. Eu fiz o homem chorar lá. Então, o que significa para você, Alto? Eu me emocionei com essa foto. Na hora, na verdade, eu não me emocionei, mas com essa foto eu emocionei. Ela tem uma sequência, elas são 4 ou 5 fotos. Não sei se a gente colocou. Vamos passar, Marquinhos? Vamos ver se a gente colocou. Não sei se tem a sequência, mas não tem. Eu tenho uma sequência que na hora que eu fui cumprimentar ele, minha esposa foi tirando a foto, deu abraçando ele, foi a hora que ele emocionou. Então, assim, isso me emociona porque realmente foi a realização de um sonho dele. Que legal. E eu participar disso, assim, não tem preço, não. Não tem preço. Não tem preço, não, né? É valor mesmo profissional, pessoal. Sim. Isso aí. Alto. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Nossa, parabéns por todos os feitos. Próximo campeonato? Daqui um mês, dia 2 de julho, Campeonato Estadual Capixaba. Vou poder defender o título. E vou levar a Tamires comigo, que ela vai participar do estadual junto comigo. O Júnior não? O Júnior não, nesse não vai não. Ele tá curtindo a vida de celebridade dele onde você tá rindo. Então ele tá com a cabeça muito boa para isso, não. Tá certo. Deixa parte o Júnior financeira pisar. também, parte financeira também, fica bem caro. Tem pouco apoio, né? A gente acabou não falando no e-mail ao programa. Com relação a patrocínio, sim. Mas eu não posso reclamar de apoio, não. Em todos os campeonatos que eu fui, eu tive ajuda e assim, que praticamente customizou a minha viagem toda. Eu não posso reclamar, não. Mas simplesmente foram de ajudas mesmo, de apoio. Patrocínio é um pouco complicado e até compreensível em partes, porque o patrocínio você tem que dar um retorno para a empresa. E por ser fisiculturismo, seriam coisas bem pontuais, específicas, uma farmácia de manipulação, alguma loja de suplemento. É um pouco compreensível, mas igual falando, eu particularmente eu não posso reclamar dos apoios que eu tive. E, inclusive, só agradecer, muitos não quiseram nem aparecer, algumas empresas foram para me ajudar mesmo. E eu agradeço e daqui um dia eu vou pedir de novo. Por favor, peça para o Júnior também. E eu vou pedir de novo. E ele teve. A prefeitura lá ajudou, ele teve bastante apoio também. Seu irmão ajudou. Seu irmão ajudou. Senão também, né? Aí eu ia brigar. Muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Alto, mais uma vez. Agradeço. E obrigada a você pela companhia aqui no Supercast. Lembrando que o áudio deste podcast ele fica disponível na nossa página no Spotify e você pode acompanhar, rever o nosso quadro aqui na nossa página no Facebook e ao longo da programação da TV Supercanal. Muito obrigada pela sua companhia, que possa ser inspiração essa entrevista de hoje para cuidar mais da saúde, cuidar mais da mente. Lembrando que a atividade física faz bem para o corpo, para a mente e para o coração. Beijo e até o nosso próximo encontro.